Olá, voltamos com o nosso Papo Direto e nós vamos conversar com a professora Silviane Tavares. Ela vai contar um pouco mais também da experiência que tem sido fazer a educação, trabalhar com o aprendizado de adolescentes nesse momento tão delicado que todos nós vivemos com a pandemia do coronavírus. Silviane, obrigada por ter aceito o convite aqui para participar. Conversar um pouquinho, falar um pouco mais dessa experiência do que é estar sendo professor neste momento tão louco que a gente não sabe nem como definir, tão diferente, né? E eu gostaria de saber aonde você trabalha primeiro, né? Para que série que você dá aula, que matéria que você dá aula, conta pra gente um pouquinho. Oi, Luciane, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com você, contando um pouco do nosso dia a dia. Então, eu trabalho na Escola Estadual Faria Sobrinho, aqui em Paranaguá. Eu tenho 2 padrões lá, inclusive, e também trabalho na escola particular, né, no Colégio Diocesano Leão XIII, mas nós vamos falar hoje das escolas estaduais, né, mantidas pela CED. E eu tenho alunos de 8º e 9º anos. 8º e 9º anos, então 13, 14 anos mais ou menos, né? Mas nós acabamos como é uma escola pequena, de pequeno porte, e a gente acaba tendo contato com a maioria de todos eles, né? E virtualmente também. E aula, você é professora de matemática, né? Isso. Uhum. Que não é uma matéria que para muita gente é um desafio. Então, e aí virtualmente também, que tem sido um desafio também para muita gente, tanto para os estudantes quanto para os professores, né? Fica, de repente, vamos querer saber até mais detalhes, como é que vocês têm conseguido inovar aí para poder passar esse aprendizado. Porque as aulas saíram da sala de aula propriamente dita, né? Essa sala de aula física, essa sala de aula dentro de uma escola, ela veio para dentro da tela, veio para frente da tela, seja de um computador ou seja de um celular. E como é que está sendo a preparação dessas aulas? Ela realmente ela mudou o formato, a forma de ser, ou conseguiu se manter de certa forma a mesma coisa? Como é que tem sido isso? Então, a CED, a Secretaria Estadual de Educação, ela já vinha conectando a escola com as novas tecnologias, né? Então, desde 2018, nós já estávamos até com o e-mail corporativo, né, o e-mail @escola, com que a CED fez uma parceria com a Google. Então, isso foi uma ferramenta excelente para que a gente pudesse superar essas dificuldades agora. Então, o que o governo fez foi uma plataforma com uma parceria com a Google, que nós temos várias ferramentas para poder nos aproximar dos alunos. É um momento difícil de abranger todos os alunos, né? Porque alguns, eles moram nas colônias e eles não têm acesso à internet. Então, esses alunos que não estão tendo acesso, eles estão tendo o material impresso. Mas as ferramentas que nós tentamos usar o máximo de ferramentas para atraí-los são excelentes, né? Então, aquela aula que era expositiva, que era com explicação no quadro negro, agora tem que ser uma aula expositiva com ferramentas de videoconferências, com ferramentas que são quadros brancos agora, né? Às vezes com o mouse, às vezes com canetas e mesa digital. Então, são vários artifícios para que a gente possa ter essa conexão com eles. E uma das ferramentas que a gente tenta entrar em contato com eles são os grupos de WhatsApp. Então, a escola que eu trabalho, antes de começar tudo, ela organizou as salas em grupos de WhatsApp, para que pudesse começar a ensinar, fazendo tutoriais. Então, são várias ferramentas que a gente tem à mão e que a gente teve que aprender em semanas. Então, e aí eu te pergunto, você encontrou alguma dificuldade ou foi fácil essa mudança? E o que você também teve de retorno, assim, dos teus colegas, né? Teve gente que também teve dificuldade ou não, todo mundo conseguiu se adaptar bem, e realmente, como você acabou de dizer, também teve que
ser rápido de certa forma para se acostumar com tantas ferramentas ao mesmo tempo. Até eu acabei fazendo alguns cursos online agora nessa pandemia, e um dos professores que citou até que as escolas viraram como se fossem startups, né? Que nós tivemos que aprender em semanas situações. No começo foi bem tenso, né? Porque muitos ficaram assustados. Era uma questão de aprender ou aprender, né? Alguns têm mais facilidade, as tecnologias, alguns têm mais interesse pelas tecnologias, porque nós todos somos diferentes, né? E algumas resistências, mas eu acredito que aqueles professores que sempre foram os idealistas, que sempre foram os que tiveram amor pela profissão, pela sala de aula, pelos alunos, eles estão em busca de mais. Tanto que na escola que eu trabalho, nós fizemos um grupo de estudo virtual e que nós pudemos trocar experiências de informações, de plataformas, de ferramentas novas, e isso causou assim, um impacto bem legal para que a gente possa atingir os alunos. E a gente acaba atingindo, às vezes, aos poucos, porque até atender todos os alunos fica mais difícil, mas está sendo bem produtivo. Uma nova fase que eu acredito que a gente não volte bem diferente para a sala de aula. Verdade. E me diz uma coisa, vocês têm tido, essa faixa etária, ela acontece diretamente assim, o estudante, né, o aluno, direto com o professor. Não tem muito aquela coisa, né, como a gente acompanhou no primeiro bloco, falando com o professor do município, que são crianças menores, os pais acabam tendo que ter uma certa, uma participação maior. O adolescente, às vezes, nem quer até que o pai se meta, né? Ele quer mais, ele trata direto com os professores. Como é que tem sido esse contato, então, com os alunos? Então, eu tenho visto, assim, alguns, eles acabam distraindo muito, porque a ferramenta que eles têm, o instrumento que eles vão usar, muitas vezes, ou é o celular ou é o computador. E eles acabam distraindo porque ali no computador e no celular eles têm inúmeras opções de jogos, de filmes, e o que está fazendo a diferença é a relação da escola, dos professores, da direção, da equipe pedagógica com esses alunos. Então, muitas vezes, o aluno deixou de fazer uma atividade. Então, nossa equipe na escola manda uma mensagem. E você sumiu, você não entregou aquela atividade. Então, o que continua valendo, a prioridade que continua valendo é essa relação interpessoal. Sempre. Né? Então, de repente está sendo fortalecida, né, de certa forma. Isso. Uhum. Me diz uma coisa, você percebe, e aí do outro lado da moeda aqui, o teu lado, digamos, né, o dos professores mesmo, você sentiu que a preparação de aulas, todo o trabalho, mesmo não estando, mesmo com as aulas suspensas, né, presenciais, mas qual é a sensação da questão do trabalho em si? Dobrou? Ou, assim, sente que não, foi sossegado, mantém-se a mesma sensação? O trabalho do professor é puxado, a gente sabe disso, mas eu percebo, através de vários relatos, da dificuldade, a coisa parece que ficou tem mais coisa para fazer. É isso? Sim, sim. Eu, muitas vezes, eu acordo bem cedo para trabalhar, e ligo o computador e começo a postar as atividades e corrigir atividades, e muitas vezes eu vejo tarde da noite e a gente está na mesma situação. Eu e os meus colegas de trabalho, a mesma coisa, porque a cobrança veio, como eu disse, foi desses cursos que eu fiz, até eles citam o termo, né, que foi um ensino emergencial remoto. É um ensino que aconteceu por causa da pandemia, foi emergencial porque tinha que ser para já, e a gente teve que correr atrás de novas informações, novas técnicas, novas ferramentas, e ali nós tivemos que aprender a ensinar
de uma maneira remota, né, e com a cobrança de toda essa, e sem contar o sentimento, né, o emocional que envolve com a pandemia, com as questões da saúde. Então, aumentou muito o trabalho, aumentou muito. Mas é um momento de muito aprendizado. Para quem quer, é um momento de muito aprendizado mesmo, assim. Porque nós não vamos voltar a ser como éramos, né? Tudo vai mudar depois dessa pandemia. Uma situação que ocorre assim bastante, a gente tem acompanhado, há um pouco de cobrança dos pais com relação à situação desse momento mesmo. Não tem a aula presencial, o fato da criança estar em casa, do adolescente estar em casa, dá uma sensação de que nada, por um lado, né, está acontecendo, mesmo com as aulas, sabendo que tem ali a oportunidade de estudar, o material e tudo mais. Chegou até você ou algum colega, alguma situação nesse sentido, assim, de cobrança dos pais, ou essa relação, ela tem sido compreensível por todos os lados? Alguns pais, eles estão acompanhando bem, estão entendendo as mudanças, mas alguns ainda não, porque é natural, né? Que é uma mudança radical, né? Desse ensino remoto, é uma mudança muito grande. Então, alguns ainda não, que com certeza, com o passar do tempo, eles vão compreender. Muitos de nós, não só os pais, mas nós professores, profissionais da área, nós temos uma visão de que a educação é aquela educação tradicional, né, onde que é o caderno, é a cópia, a resolução de exercícios, e muitos temos essa ideia de que o conhecimento, a aprendizagem só se concretiza com essa forma de ensino, porque nós somos frutos de uma escola tradicional, né? Mas, com essa mudança, nós fomos obrigados a ler e estudar sobre outras ferramentas e tecnologias, e inclusive metodologias, né? As metodologias ativas, elas já estavam preparando esse campo para esse momento, quando um momento como esse chegasse, né? Que a aquisição do conhecimento não se faz somente pelo ensino tradicional. Então, há essa cobrança? Mas ele não está fazendo tarefa no caderno, mas ele está fazendo atividades pelo Google Formulário, pelo Google Documentos, ele está assistindo vídeo pelo YouTube. Então, ainda há aquele pensamento de que a aquisição do conhecimento é apenas através do ensino tradicional. E não acontece só com os pais, muitos professores ainda pensam dessa maneira. Está todo mundo aprendendo, né? Na verdade, a gente está aprendendo coisas novas. E aí, eu te pergunto, você acredita, assim, quais são as vantagens e dificuldades nesse momento? Como professora, o que você vem percebendo? As vantagens que para eles e para a gente, esse mundo tecnológico que a gente não tinha conhecimento, mas já existia. A vantagem é essa, né? A vantagem de que a gente pode aprender cada vez mais com a tecnologia, que ela está às nossas mãos, à nossa disposição, e que muitas vezes nós não usamos porque não era necessário. Né? Essa é uma das vantagens, tanto para os alunos quanto para a gente, para os profissionais da área. E também eu vejo assim que através dos grupos de estudo, dos professores que nós tivemos, aprender e estudar através dessas tecnologias, né? E as desvantagens, a maior desvantagem é essa relação que está tão longe, emocional, né? Nós não temos contato físico, nós não temos o contato de um diálogo presencial, né? Então, isso é uma das desvantagens, né? Mas eu acredito que tudo vem para melhoria. E aí, para fechar esse bloco, então, Silviane, fala um pouquinho, deixa uma mensagem mesmo do que você acredita que seja necessário agora para reforçar, seja para os colegas de trabalho, seja para os estudantes, enfim, qual é a mensagem que você deixaria, assim, nesse momento
que a gente está vivendo mesmo de pandemia, com todas essas modificações aí ocorrendo. Eu percebo bastante otimismo, né? Aquela coisa assim, nossa, tem como aproveitar, tem como aprender, vamos focar nisso. Eu acho isso bem bacana. Eu tenho pensado sempre nisso, sabe? E comento com os colegas de trabalho, tanto que eu sempre estou motivando que eles possam ter vontade de fazer curso, estudar, mesmo, né, com tanto serviço, tanto trabalho que a gente está tendo. Mas a minha mensagem é que esse momento não é por acaso, né? Essa pandemia não é por acaso. Eu acredito em Deus, que Ele está permitindo toda essa situação por um motivo, e que a gente possa aproveitar esse momento para reflexão da vida pessoal, do trabalho. Os alunos, né, que para eles, para os adolescentes, é tão difícil entender por que eu tenho que ficar em casa, por que eu tenho que passar por isso, né? Logo agora que eu cheguei na adolescência, mas que nada é por acaso, e que a gente possa aproveitar ao máximo, e que vai passar, né? Deus queira que nós saiamos disso com saúde, mas que vai passar. Então, que a gente aproveite esse momento para aprender, porque a vida é um eterno aprendizado. Isso mesmo até eu falo para os idosos, né? Que eu vejo pela minha mãe, que mesmo com toda a dificuldade, né, com a idade, ela sempre, eu quero aprender, e está conectada também, querendo aprender cada dia mais. Então, que a gente possa aproveitar esse momento como aprendizado. Perfeito. Silviane, mais uma vez, muito obrigada, professora da rede estadual, também atua na rede particular. Obrigada por estar falando aqui com a gente, trazendo um pouquinho mais da experiência do que é ser professor nesse momento de pandemia, e poder trazer aí um pouquinho dessa realidade e essa mensagem bastante otimista. Papo Direto volta no próximo bloco. Valeu, muito obrigada mais uma vez. Papo Direto volta no próximo bloco. Aguarda só um pouquinho que a gente volta já.